Então vamos lá para mais um bloco. Marina, é com você. Então, gente, eu fiquei super curiosa sobre esse relatório de vocês, né, o Jumbo lá, e queria que vocês resumissem aí para o pessoal que nos acompanha no blog, quais são os pontos principais que o relatório traz, quais são as principais considerações que vocês fazem em relação a tudo que vocês pesquisaram, tudo que vocês conseguiram levantar. O que diz em linhas gerais o relatório? Bom, Marina, o deambular, ele fala justamente desse caminhar, né? Dessa caminhada com uma observação. E a gente estava num contexto, né, de quarentena, né, de pandemia. Nosso escritório foi todo dissolvido, né? E todo mundo foi para o home office. E a gente estava com um grande número de informação, né? Durante todo o dia, a gente via muitos relatórios, muitas notícias, muitos sociólogos, antropólogos, muita gente falando muita coisa sobre esse momento, e a gente teve ali quase aquela crise de ansiedade, né, com tanta informação ali, e a gente ainda tentando se adaptar ao momento. E aí foi a ideia, então, de construir um documento, né, que organizasse um pouco dessas informações, que organizasse um pouco dessa informação toda que a gente estava recebendo, e tentasse afunilar algumas coisas que a gente acreditava que fossem importantes, né, para esse momento. Muito numa escala global, e claro, tem muitos assuntos que não foram tocados, infelizmente não dava para a gente tentar, né, ter essa expectativa de falar de todos os assuntos, mas pegar alguns clusters, né, pegar alguns grandes temas que a gente via que eram importantes, que estavam sendo discutidos no momento, e tentar trazer para uma ótica que pudesse ser aplicado, e aí eu acho que é um grande ponto também, para pequenos e médios negócios, né? Ou seja, pegar exemplos de grandes marcas, pegar grandes movimentos e grandes manifestações, né, socioculturais no mundo inteiro e conseguir trazer isso uma linguagem, uma forma que pudesse ser conectado com o dia a dia de pequenos negócios regionais, né? A gente até fala disso. Dois desses grandes temas, né? Globalização, e a gente conseguiu fazer um apanhado, né, e um levantamento de iniciativas, de atividades que aconteciam em Portugal, até pela minha facilidade de estar lá, e algumas empresas aqui no Brasil. Como as diferenças culturais, né, foram manifestadas numa pandemia que foi global, né, ou seja, o impacto era muito semelhante para todos, mas como a gente reagia a isso, né, de forma local. E aí a gente viu as questões de liderança, e aí a gente viu as questões de iniciativa, né? Em Portugal foram várias iniciativas que fizeram com que o empresariado, de certa forma, conseguisse organizar, principalmente pequenas e médias empresas, de como as pessoas, né, se comportaram com a quarentena, como elas conseguiram fazer esse isolamento social. Então, acho que foram questões importantes para a gente entender como que mesmo num impacto que assolou o mundo de uma forma muito homogênea, o heterogêneo se destacou ali por conta da localidade, né, da cultura local. Então, acho que isso ficou muito claro. E um outro cluster que é importante, que é cultura, né? Não pelo aspecto das manifestações sociológicas, socioculturais, mas muito mais pelo entretenimento, pelo como a gente recorreu um pouco, né? A produção cultural, né? A indústria cultural, a economia criativa, né? Que é tão forte, que a gente tem discutido tanto nesse último tempo, como um recurso para amenizar um pouco da nossa angústia e nossa dor. Tem alguns números interessantes no relatório que falam, por exemplo, o crescimento do podcast, né? Que eu acho que foi um movimento muito interessante, que a gente aprendeu a consumir, né, informação de uma outra maneira. Tem um exemplo de um teatro, por exemplo, em Portugal, que chamou os artistas para fazer um trabalho só de áudio, né, e transformou isso no podcast. Eu acho que isso foi muito interessante. O aumento de games, por exemplo, né, como as pessoas consumiram mais games e como isso, a gamificação do mundo, né, e das experiências também, eu acho que veio à tona e foi colocado muito em pauta para discussão. Então, como a gente acessou, né, e como a gente conseguiu consumir cultura nesse momento que a gente não podia aglomerar, né, que a gente não podia fazer reuniões, encontros, os teatros fechados, o setor cultural muito dependente de uma ajuda, né, do governo,
e muitas vezes, né, sem esse olhar, né, mais cuidadoso, entendendo um grande segmento, assim, né, que é uma grande fatia de mercado na economia criativa. Então, esses dois clusters foram bem, bem interessantes e falam um pouco desse apanhado geral do relatório. E para complementar a fala do Michael, a gente falou um pouquinho também de, assim, eu já disse antes, pessoas estão no centro e a gente está sempre falando de pessoas sempre. Mas a gente falou um pouco de comportamento, porque teve um papo que eu e o Michael fizemos para a galera da Católica de Brasília, e a gente estava falando sobre essa questão da globalização e da cultura. Eu acho que uma coisa que permeia tudo é uma palavra que apareceu, que é a palavra medo, né? E o medo do desconhecido, medo do amanhã, medo do, né? Por não saber lidar com o que estava acontecendo, com o que era posto, com o que está acontecendo, mas que foi posto naquele momento para todo mundo, né? E aí, quando a gente fala de comportamento, como é que isso impacta quem está do outro lado, né? Desse consumo de marcas? Que significa essa reestruturação desse relacionamento entre as pessoas que estão fazendo e as pessoas que estão utilizando, né? A gente fala um pouquinho também sobre essa digitalização dos relacionamentos, que na verdade é o grande tópico do nosso papo, com a participação maravilhosa do Loureus, que é um psicanalista, e ele traz essa coisa do desespero, do que isso significa, mas ele também coloca que essa dualidade entre trabalho e casa, entre digital e offline, ela na verdade não existe, né? A gente tem essa mania de colocar as coisas em caixinhas, mas as caixinhas não existem, as coisas são sistêmicas e se interligam, né? Elas estão sempre presentes. E, por fim, a gente fala um pouco sobre negócio, mas falando muito de algumas questões que são muito urgentes para as pessoas que estão próximas a gente, que é a liderança, que tem também um pouquinho a ver com a história do relacionamento, que é cultura de marca, né? Eu fiz um papo com algumas pessoas da área falando sobre esse assunto, e uma das pessoas que participou foi a gerente de marketing e marca da CPFL, que é a indústria que fornece energia para o interior de São Paulo e Paraná, né? E são 12 mil funcionários. E ela falando da dificuldade de lidar com isso em uma empresa tão grande. E ela falava que a palavra-chave para isso é cultura. Estabelecer uma cultura de marca sólida e muito bem estruturada, para você conseguir falar de liderança, para você conseguir falar de engajamento, para conseguir falar dessa série de outros fatores num ecossistema gigantesco, né, como esse. E propósito, porque eu acho que a gente fala, assim, essa palavra que virou clichê, né, mas todo mundo fala de propósito, mas é impressionante como a gente vê a diferença de uma empresa que tem um motivo de existir, que não seja só ganhar dinheiro, porque eu acho que o ganhar dinheiro ele é fundamental na sociedade capitalista que a gente vive, aí nós não vamos discutir aqui o capitalismo, mas reconhecer a existência dele, nossa inserção nesse sistema, então a necessidade de ganhar dinheiro. E aí as empresas que têm um propósito para além disso, uma vontade para além disso, né, como elas se saem bem frente a adversidades, né? Como elas sabem que caminhos trilhar frente à adversidade. Tem outras conexões, como a Marina mesmo disse, existem agendas, existem coisas que são postas, o que a gente está vivendo nesse momento, a gente está vivendo. E por isso que eu acho que o monitoramento de tendência, de comportamento, é muito importante para qualquer planejamento, para qualquer ação, para qualquer, né, comunicação de empresa. Mas tem que conectar isso com o que é verdadeiro. Então, nesse momento em que a gente está vivendo, o que significa ser a gente? Nesse momento que está vivendo, o que significa o que a gente acredita? Então, eu acho que esse é um geralzão, assim, do que é o deambular, porque o deambular é um flanar, né? É um passear por esses diferentes temas. E a gente gosta de falar que não está fechadinho. Então, a participação e esses papos têm crescido muito, as discussões. Eu acho que é mais assim, né? Um caminhar também, assim, para a gente ser compartilhado também, né? A gente caminhar junto aí com vocês, todo esse processo, e isso vocês também, né? Compartilharem com a gente agora também, né? Ter a possibilidade disso ser, né, divulgado, né? E também, assim, né, para nós, né? Eu acho que isso aí vai ser um marco também
no entendimento, assim, de vocês como profissionais, né, pensar assim, né, uma empresa que trabalha com branding, né, com marcas e tudo mais, mas também, assim, vai ser pontual para nós entendermos este momento, né, pensando assim, daqui 5, 10 anos, né, o que isso vai realmente significar, né, para a gente olhar para trás e falar assim, nossa, isso aqui que era interessante ser verificado, e, né, agora, daqui para frente, né, também, assim, então, ter esse olhar, né, esse caminhante aí, esse flanar, adorei esse flanar, né, para entender, assim, o que nós também, qual que é o nosso papel aqui também, né, essas relações que estão sendo criadas, né, que foram sendo criadas, daqui para frente, vão ser criados, né, daqui para frente, isso é super importante, né, para a gente não esquecer, igual você falou também, né, Aline, quem somos, o que pretendemos ser, né, e aí, nas várias atuações aqui, o que também a gente tem a contribuir, né, para repensar o papel das marcas, do consumo, né, ainda mais, assim, fazemos parte também, né, dessa sociedade capitalista, que eu sempre falo para os estudantes, né, assim, a gente pode ser até considerada, né, a publicidade, né, a vilã da história, né, do consumismo e tal, mas, assim, o que isso vai nos demandar também daqui para frente, né, entender esse processo atual, pandêmico, e o que, né, esses próprios planejamentos aí que a gente hoje pensar assim, né, tudo que está sendo planejado daqui 5 anos, agora estamos vivos hoje, né, então, repensar tudo isso nesse sentido, né, então a gente fica aqui, mais uma vez, agradecimento da participação de vocês, Aline, Michael, também, assim, né, para a gente continuar esse bate-papo aqui, a presença, né, da Bianca e da Nádia, foi muito importante, assim, as contribuições de vocês, né, os professores aqui, então, a gente quer agora também continuar, né, nos meios digitais aí, essa conversa, esse bate-papo. Muito obrigada, até a próxima aí.